Imagine, é véspera de Natal. Na casa da família Azevedo, o clima é de festa, todos preparando a ceia, malas prontas, sorrisos no rosto, a típica alegria das festas de fim de ano. O que eles não sabem é que a filha mais velha, Sofia, está prestes a fazer uma surpresa inesquecível. Ela estava estudando no exterior e decidiu voltar para casa sem avisar ninguém. Uma surpresa de Natal, o melhor presente que a família poderia receber. Ela comprou a passagem, fez as malas e embarcou. Depois de horas de voo, finalmente pousou no aeroporto da sua cidade natal. As câmeras de segurança registram tudo. Vemos Sofia saindo da área de desembarque, um sorriso radiante no rosto. Ela carrega apenas uma mochila nas costas, nada mais. O passo é decidido, ela caminha com um propósito. As câmeras a seguem enquanto ela entra no banheiro feminino do saguão. E então, nada. Sofia simplesmente desaparece. As horas passam. A família liga. O telefone só chama. As mensagens no WhatsApp acumulam, mas nenhuma é respondida. A ceia de Natal é servida, mas a cadeira de Sofia permanece vazia. A preocupação começa a tomar conta do que antes era alegria. No dia seguinte, a angústia se transforma em pânico. A surpresa que eles esperavam se tornou um pesadelo. Dias depois, a polícia faz uma descoberta devastadora. Sofia nunca saiu do aeroporto. Ela entrou naquele banheiro e nunca mais foi vista. O caso é aberto, as investigações começam, mas logo esfriam. Não há pistas, não há testemunhas, não há um corpo. É como se Sofia tivesse evaporado no ar. Os anos passam e o mistério permanece. Para a maioria, o caso de Sofia Azevedo se tornou apenas mais uma estatística. Uma história triste contada nos jornais e esquecida com o tempo. Mas não para todos. Daniel, o irmão mais novo, nunca superou o desaparecimento. A ausência de Sofia deixou um buraco em sua vida, que o tempo não conseguiu fechar. Ele se recusa a acreditar que a irmã simplesmente sumiu. Ele sabe que algo terrível aconteceu naquele aeroporto. Enquanto a polícia e até mesmo sua própria família aceitaram o destino incerto de Sofia, Daniel não. Ele passou anos obcecado, revirando cada detalhe, cada imagem, cada possibilidade. Ele se tornou um detetive amador, movido pela dor e pela esperança de encontrar uma resposta. Ele sabe que a chave para o mistério está escondida nos últimos momentos de Sofia, naqueles corredores frios do aeroporto. Daniel descobre que o aeroporto guarda segredos muito mais sombrios do que qualquer um poderia imaginar. Ele percebe que a polícia pode ter ignorado pistas cruciais, ou, pior, pode ter sido impedida de investigar a fundo. Ele encontra inconsistências nos relatórios, depoimentos que não se encaixam e uma estranha relutância das autoridades em revisitar o caso. Determinado a descobrir a verdade, Daniel decide voltar ao ponto zero, o aeroporto. Ele sabe que para desvendar o que aconteceu com Sofia, ele precisa mergulhar de cabeça no mesmo ambiente que a engoliu. Ele começa a investigar por conta própria, seguindo uma trilha de pistas esquecidas e perigosas que o levarão a um submundo oculto, operando bem debaixo do nariz de todos. O que Daniel está prestes a descobrir vai abalar as estruturas não apenas de sua família, mas de toda a cidade. O desaparecimento de Sofia não foi um acaso. Foi um ato planejado, parte de uma conspiração muito maior e mais sinistra do que ele jamais sonhou. E as pessoas por trás disso farão de tudo para garantir que seus segredos permaneçam enterrados. Daniel está sozinho, caçando fantasmas em um labirinto de mentiras, e ele não sabe que, ao procurar pela irmã, ele mesmo se tornou o próximo alvo. A última chamada de Sofia pode ter sido um aviso, e agora a corrida de Daniel pela verdade é também uma corrida pela própria vida. Se você gosta de histórias de mistério e suspense que te prendem do início ao fim, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos capítulos dessa investigação eletrizante. Vamos prosseguir com nossa história. O Natal estava por chegar, mas para Daniel Azevedo, esta época não traz alegria, apenas memórias amargas. Há anos a sua vida mudou para sempre no aeroporto da cidade. Uma tragédia pessoal que ele nunca superou. Desde então, ele tornou-se o melhor detetive de desaparecimentos do departamento. Um homem brilhante, focado, mas emocionalmente distante.
uma sombra constante que o perseguia. Um fardo pesado que ele carrega em silêncio. Para sobreviver, Daniel criou regras. Regra número 1: evitar aeroportos a todo o custo. O som dos anúncios, a correria das pessoas, tudo isso é um gatilho para a dor que ele tenta suprimir. Regra número 2: nunca falar sobre a irmã. O nome dela é um tabu, uma ferida que nunca cicatriza. Regra número 3: ignorar o Natal. As luzes, as canções, a alegria forçada das festas apenas servem para realçar o vazio que ele sente por dentro. Daniel mergulha no trabalho, resolvendo caso atrás de caso, encontrando os entes queridos de outras pessoas, talvez como uma forma de penitência por não ter conseguido salvar a sua. Ele vive uma vida cinzenta, monótona, uma rotina cuidadosamente construída para manter os fantasmas à distância. Mas os fantasmas têm uma forma de nos encontrar, não é mesmo? Num dia frio de dezembro, a poucos dias do Natal, um novo processo aterra na sua secretária. Uma pasta azul que parece pulsar com uma energia sinistra. Dentro dela, a fotografia de uma jovem sorridente e um relatório preliminar que faz o sangue de Daniel gelar. Uma moça, na casa dos 20 anos, desapareceu. Onde? Dentro do aeroporto da cidade. O mesmo aeroporto. As circunstâncias são assustadoramente familiares, um eco do seu pior pesadelo. Os detalhes do desaparecimento parecem um reflexo distorcido do seu próprio passado. A mesma época do ano, o mesmo local, o mesmo padrão inexplicável. É um déjà vu cruel, uma piada de mau gosto do destino. O instinto inicial de Daniel é recusar. Ele não pode fazer isto. Voltar àquele lugar seria como reabrir a ferida com uma faca em brasa. Ele marcha até o escritório do seu chefe, pronto para rejeitar o caso, para fugir mais uma vez. Mas o seu chefe, um homem que conhece a sua história, insiste. É o melhor que temos, Daniel. A família dela merece respostas. Você merece respostas. As palavras atingem-no com a força de um soco. Ele sabe que o chefe tem razão. Ele pode fugir dos aeroportos, pode evitar o Natal, mas não pode fugir de si mesmo para sempre. O passado estava batendo à sua porta, exigindo um acerto de contas. Este novo caso não é apenas mais um trabalho, é uma segunda oportunidade, uma última chamada para enfrentar os demônios que o assombram há tanto tempo. Ao aceitar a pasta, Daniel sabe que não está apenas a investigar o desaparecimento de uma estranha. Ele está a reabrir a sua própria história, a desenterrar a dor que tentou enterrar tão fundo. Desta vez, ele não vai fugir. Ele vai voltar ao início de tudo, ao lugar onde a sua vida se partiu, e vai descobrir a verdade, custe o que custar. A questão é, será que ele está preparado para o que vai encontrar? Daniel nunca esqueceu o dia em que sua irmã desapareceu. Foi há 10 anos, em um aeroporto movimentado, um instante de distração e ela simplesmente sumiu. A polícia investigou, mas o caso esfriou e foi arquivado como um desaparecimento comum. Mas para Daniel, nunca foi comum. Ele passou a última década obcecado, revirando cada detalhe, cada imagem de câmera de segurança, tentando encontrar uma pista que todos deixaram passar. E agora, 10 anos depois, ele finalmente encontrou. Tudo começou com uma notícia que o fez gelar. Uma jovem chamada Clara havia desaparecido no mesmo aeroporto. As circunstâncias eram assustadoramente familiares. Movido por um instinto que ele não conseguia ignorar, Daniel mergulhou na investigação do caso de Clara, usando todo o conhecimento que acumulou ao longo dos anos. Ele contatou a família, analisou as filmagens e o que descobriu foi chocante. Não era apenas sua irmã e Clara. Havia outra mulher, desaparecida 5 anos antes, também no mesmo aeroporto. Os 3 casos, separados por anos, formavam um padrão aterrorizante que ninguém jamais havia conectado. Todas as 3 mulheres desapareceram após passarem pelo mesmo banheiro no terminal de embarque. Todas estavam viajando sozinhas, uma vulnerabilidade que parecia ser o critério principal. E todas carregavam apenas uma mochila, indicando viagens curtas, menos bagagem para se preocupar. A conexão mais arrepiante, no entanto, veio das imagens das câmeras de segurança. Em cada um dos 3 casos, momentos antes de desaparecerem, as vítimas foram vistas conversando com uma mulher diferente.
À primeira vista, pareciam encontros casuais, mas Daniel, com seu olhar treinado pela dor e pela obsessão, notou algo que a polícia ignorou. O comportamento dessas mulheres era idêntico. A forma como se aproximavam, o jeito que gesticulavam, a maneira como guiavam as vítimas discretamente em direção ao banheiro. Era como assistir a mesma cena com atrizes diferentes. E isso não era coincidência. Era um padrão meticulosamente executado. Uma rede organizada. Mas por quê? Qual era o objetivo? O sequestro não parecia ser por resgate. Nenhuma demanda foi feita em nenhum dos casos. O que acontecia com essas mulheres depois que entravam naquele banheiro? A pergunta ecoava na mente de Daniel, mantendo-o acordado noite após noite. Ele sabia que estava perto de algo grande, algo que a polícia nunca sequer imaginou. A grande virada veio de um detalhe minúsculo, uma pista esquecida no fundo de uma caixa de evidências antigas do caso de sua irmã. Um objeto que a polícia considerou irrelevante. Um crachá de identificação de uma funcionária terceirizada do aeroporto, desgastado pelo tempo. O nome e a foto estavam quase apagados, mas não o suficiente. Com a tecnologia atual, Daniel conseguiu restaurar a imagem. O rosto que o encarou do crachá antigo fez seu coração disparar. Era uma das mulheres vistas nas imagens do desaparecimento de sua irmã. Intrigado, ele cruzou essa foto com as imagens do caso de Clara, a vítima mais recente, e lá estava ela de novo. A mesma mulher, 10 anos mais velha, mas inconfundível. Ela aparecia ao fundo, observando, coordenando, uma figura fantasma que esteve presente em pelo menos 2 dos desaparecimentos. Uma busca rápida nos registros do aeroporto revelou algo ainda mais sinistro. A mulher do crachá, uma funcionária de limpeza, pediu demissão no dia seguinte ao desaparecimento da irmã de Daniel. E depois, simplesmente evaporou. Nunca foi localizada. Nunca foi questionada. Nunca foi identificada como uma pessoa de interesse. Ela era a peça que faltava, o elo entre todos os casos. Daniel então percebeu a verdade terrível. Ela não agia sozinha. As diferentes mulheres que abordavam as vítimas eram recrutas, peões em um jogo muito maior. E a mulher do crachá era a mestra por trás de tudo. Ela conhecia o aeroporto como a palma da sua mão, suas rotinas, seus pontos cegos. E ela usou esse conhecimento para orquestrar um esquema de desaparecimentos que funcionou perfeitamente por uma década. Agora, Daniel não estava mais apenas procurando por sua irmã. Ele estava caçando uma rede de predadores que se escondia à vista de todos, e ele não iria parar até que a última chamada fosse finalmente atendida. Você está gostando dessa história? Então não se esqueça de deixar seu like e aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos que eu for postar aqui. A busca incessante por Sofia levou Daniel a bater a porta de uma ONG internacional, uma organização com tentáculos em vários cantos do mundo. Ele estava no limite, o cansaço e a angústia pesando em cada passo. Mas foi ali, numa sala de reuniões austera, que a primeira peça do quebra-cabeça finalmente se encaixou. Uma mulher de semblante sério, representante da ONG, olhou nos olhos de Daniel e começou a falar. A história que ela contou era tão inacreditável quanto aterrorizante. Sofia não foi sequestrada no aeroporto, como todos pensavam. Ela foi retirada de lá, sim, mas numa operação de resgate. Aparentemente, Sofia tinha testemunhado algo grave, algo que a colocou na mira de pessoas muito perigosas. A ONG, alertada sobre o perigo iminente, agiu rapidamente para se proteger, levando-a para um local seguro antes que o pior acontecesse. A mulher explicou que no início, Sofia estava completamente desorientada e assustada. A comunicação com a família falhou no meio do caos. Cada tentativa de contato era um risco, tanto para ela quanto para a família. Com a ameaça a intensificar-se, a decisão foi tomada. Sofia precisava de desaparecer completamente. Ela foi transferida para outro país, um lugar onde ninguém a pudesse encontrar. A representante da ONG suspirou, notando a agonia no rosto de Daniel. Ela contou que, mesmo quando a situação acalmou um pouco, o medo de Sofia era tão profundo que ela decidiu não voltar. O trauma tinha deixado uma cicatriz, um pavor constante de que o perigo a encontrasse novamente.
de que colocasse a sua família em risco. Por isso ela escolheu o silêncio. Ela escolheu desaparecer. Daniel sentiu o chão a desaparecer sob os seus pés. Todas as teorias, todas as noites em claro, todos os becos sem saída da sua investigação, tudo se desmoronava perante esta nova realidade. Ele processava as palavras, a sua mente a girar. Sofia estava viva. O alívio foi como uma onda, avassaladora, mas veio acompanhado por um turbilhão de novas perguntas e uma dor surda pela distância que o medo tinha criado. Ela estava viva, mas estava perdida para ele, para a sua família, vivendo uma vida que não era a sua, assombrada por um segredo. E então veio a revelação final, a que mudaria tudo. Ela não está longe, disse a mulher suavemente. Daniel ergueu a cabeça, os olhos arregalados. A representante da ONG continuou, explicando que Sofia vivia agora numa pequena e pacata cidade costeira, não muito distante dali. Ela tinha uma nova identidade, um novo nome, e trabalhava como professora voluntária numa escola local. Ela tinha construído uma nova vida, uma fortaleza para se proteger do passado. Daniel sentiu o mundo a girar, uma mistura de choque, alívio e uma determinação renovada. Sofia estava viva, e agora ele sabia onde a encontrar. A busca tinha terminado, mas uma nova jornada, a de a trazer de volta, estava apenas a começar. Daniel viajou por horas, o coração martelando contra as costelas a cada quilômetro que o aproximava da cidade. E então ele a viu, de longe, saindo de uma escola simples, rodeada pelo riso contagiante de crianças. Ela estava diferente, mais madura, o olhar mais sereno, uma força emanando dela que ele nunca tinha visto antes. Mas não havia dúvida, era ela, Sofia. Quando os olhos deles finalmente se encontraram através da distância, o mundo inteiro pareceu parar de girar. O barulho da rua desapareceu, as crianças se tornaram borrões coloridos. Havia apenas os dois, suspensos naquele momento que durou uma eternidade. Sofia chorou primeiro, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto, um misto de alívio e dor acumulada. Daniel chorou em seguida, um soluço preso na garganta por anos, finalmente se libertando. Ele correu, ela também. O abraço que se seguiu foi mais do que um reencontro. Foi como se duas peças de um quebra-cabeça, perdidas há muito tempo, finalmente se encaixassem. Um abraço que parecia capaz de sustentar o mundo, de curar todas as feridas. Naquele momento, todas as perguntas que o assombraram por uma década começaram a ser respondidas, não com palavras, mas com a pura verdade daquele contato. E então, a verdade veio, derramada como uma confissão há muito guardada. Sofia não fugiu. Ela nunca os abandonou. Ela foi protegida. Depois de testemunhar algo terrível, uma ONG a ajudou a desaparecer para mantê-la segura. O silêncio dela não foi uma escolha de abandono, mas um ato de amor desesperado. Ela viveu cada dia com o medo de que qualquer contato pudesse colocar sua família em perigo, que os homens que ela viu pudessem encontrá-los. Ela carregou esse fardo sozinha para que eles pudessem viver em paz, mesmo que essa paz fosse construída sobre a dor de sua ausência. Enquanto a história de Sofia se desenrolava, a investigação de Daniel sobre o desaparecimento de Clara, a jovem do novo caso, tomou um rumo inesperado. A mesma ONG que protegeu Sofia, uma rede secreta de anjos da guarda, também havia encontrado e protegido Clara. Ela estava viva, ela estava segura. A semelhança entre os casos não era coincidência, era um padrão de salvação. A última chamada que Clara fez não foi de despedida, mas de resgate. O ciclo finalmente se fechou. A descoberta de Clara trouxe um alívio imenso, e o reencontro com Sofia começou a curar a ferida aberta no coração da família de Daniel. As noites de insônia, os pesadelos, a culpa que o corroía por dentro, tudo começou a se dissipar. Naquela noite, pela primeira vez em décadas, Daniel deitou a cabeça no travesseiro e dormiu. Um sono profundo, sem sonhos, o sono de um homem que finalmente encontrou a sua paz. A última chamada não foi um fim, mas um novo começo para todos eles.
Essa jornada nos mostra que, às vezes, as respostas que procuramos são mais complexas e dolorosas do que imaginamos. Mas também nos ensina sobre a força do amor familiar e a esperança que nunca deve morrer. Se você se emocionou com essa história, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nossos próximos vídeos e compartilhe com alguém que precisa de uma dose de esperança hoje. Muito obrigado por assistir e até a próxima.